amigo, minha amiga, de todo mundo. Como é bom saber que você está aí participando conosco do nosso programa Farm Tour, edição Talk Show. Estamos aqui novamente para poder trazer uma programação especial para você na nossa Exposebu. Estamos hoje com temas especialíssimos e com especialistas no tema de mercado. Hoje vai ser um dia extraordinário, uma programação fantástica. Nosso time de craques está bombando e você não pode perder a nossa programação. Afinal, nós estamos aqui na Exposebu e chegamos até você em qualquer parte do mundo. Então, para que a gente possa começar, eu tenho que dizer que vocês são todos muito bem-vindos. Tenho que dizer-lhes que são todos muito bem-vindos. Hoje, eu acho que eu teria tantos agradecimentos para fazer. A nossa Apex Brasil, parceira no Brazilian Quero há 18 anos, ao Mapa, que sempre esteve ao nosso lado, nos apoiando, ao Itamaraty, ao MRE, a todos os nossos integrantes do Brazilian Quero. Hoje tem um agradecimento especial a fazer à Rural Business, que está conosco na noite de hoje, através do seu diretor, nos brindando com uma quantidade muito grande de importantes informações e todos os nossos parceiros que nos permitem realizar e levar até você o melhor que o Brasil tem da nossa pecuária. Então, hoje nós vamos começar falando de um tema sensacional que eu tenho certeza que é do meu interesse, do seu interesse, do interesse do mundo todo, porque vamos falar hoje de mercado do agronegócio pós-pandemia. E aqui comigo eu vou receber um grande parceiro, imprescindível aqui nas nossas atividades. Eu estou falando do nosso bloco de tecnologia. Eu estou falando, na verdade, que aqui tem tecnologia. Que acá há tecnologia. Tenho a honra de convidar para sentar aqui na nossa sala, aqui comigo, CEO, Superintendente-Geral da ABCZ, senhor Jairo Machado Borges Furtado, que hoje nos visita novamente, nos dá a honra da sua presença. Olá, muito boa noite. Como vai, seu Jairo? Tudo bem? Por favor, senhor Jairo, como carinhosamente o chamamos, é economista, possui larga experiência como executivo empresarial e consultor nas áreas financeira e de projetos dos setores portuário, de energia e de mineração. Em sua longa carreira, destacam-se a vice-presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Ferro Silício, a ABRAF, e sua relevante participação na expansão das exportações e investimentos brasileiros do Grupo Cotia na África Ocidental. Com uma história familiar ligada ao Zebu, o senhor Jairo está à frente da gestão da ABCZ desde 2017, quando se tornou grande estudioso e incentivador do melhoramento genético de zebuínos, né, senhor Jairo? Não é só economia. Melhoramos geneticamente para poder ganhar na economia lá na frente, não é isso? Então, vamos começar aqui as atividades de hoje. Como nós cumprimos 100% de todas as regras da OMS e também das nossas legislações locais, eu vou aqui colocar a minha máscara para que eu possa me aproximar do nosso convidado especial. E aí, assim, vamos chamar mais outro convidado muito especial que nos honra muito aqui na noite de hoje. Então, quero aqui receber no nosso telão Júlio Brissac. Júlio é analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte da Rural Business, agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio. Boa noite, Júlio. Seja muito bem-vindo. Agradecemos muito a sua presença. Bem-vindo, agradecemos sua participação. Muito obrigado pelo convite. Graças por la invitação. E, particularmente, a pecuária de corte do Brasil. La ganaderia
Que bom, que bom. Olha, tá vendo? Hoje nós estamos, Sr. Jairo, muito bem acompanhados, né? Isso é uma maravilha. Júlio, então esse tema, mercado do agronegócio pós-pandemia, eu acredito que temos muito a comentar sobre ele. E eu gostaria de pedir, então, que você pudesse começar nos brindando com a sua apresentação, para que todos possam entender um pouco do que nos aguarda pela frente. Para que podamos entender que nos espera por delante. Com certeza a gente tem aí um cenário bastante diferente nesse mundo novo que a gente está vivendo. E no mercado de carne bovina não é diferente. O mercado de carne vacuna não é diferente. Antes de tema, eu queria agradecer falar do tema como tal, quisiera agradecer ao Estado de Minas Gerais especialmente, porque este é o Estado que ha sido responsável do ingresso na massa de informação do agronegócio do Brasil. Eu estava um dia de rotina aqui dentro da Rural Business e tive um telefonema de um pequeno produtor do estado de Minas Gerais, produtor de gado, e que havia um produtor de ganado, pequeno produtor, que vino a falar comigo. Eu pensei, será que é algum problema? E então lo recebi e ele me vino a agradecer, porque dizia ele que desde há décadas, por primeira vez, as pequenas propriedades estavam tendo a assistência e o Estado de Minas Gerais, desde há 7 anos, ha implementado uma aplicação de mercado e nesse momento me di cuenta que para os pequenos produtores esparcidos por todo o país, nós teníamos que generar informação sofisticadas para um grupo de grandes produtores. Desse momento em adelante, dessa chamada em adelante, el productor, por más pequeño que sea, él tiene acceso a la información investigativa de mercado, información que puede cambiar radicalmente la posición de su negocio. Y en este escenario, yo quisiera mostrar algunas cosas muy importantes. Nosotros ingresaremos a una revolución de mercado con la industrialización hasta llegar a una nueva clasificación en este Big Business climático, que mucha gente habla de ecología, pero yo llamo eso de un millonario mercado. Y quisiera abrir para preguntas para las personas que nos ven, para que podamos contestarlas de una manera sencilla, de tal forma que todos puedan entender. Entonces, yo pido a la producción que les proyecte un video de uno de los problemas más graves de la ganadería productora de ganado de engorde. Hoy tenemos una oscuridad en términos de los datos oficiales y entonces hay un video para que podamos presentar de una manera más eficiente la real situación. Y si ustedes pueden proyectar el video que verás ahora es parte del análisis del mercado del ganado de engorde y todos los productores tienen acceso integral
a las informaciones de ProBusiness. La ganadería de engorde de Brasil sigue sin un informe competente para el sector de confinamiento de ganado. Grandes frigoríficos del Brasil, como JBS y Marfrig, cuentan con más del 70% del negocio. Si inviertes en acción de estos frigoríficos, hay que poner mucha atención a la cantidad de ganado que está confinado. En paralelo, si usted trabaja con confinamiento, nuestra ganadería de engorde aún vive en el tiempo del lápiz, de la lapicera y el papel. Es muy diferente de la realidad de los Estados Unidos, donde los inversores tienen acceso mensual cada vez con datos más precisos y exactos, y Rural Business, como una agencia proveedora de información estratégica para los inversores del agrobusiness, ha utilizado información y va a mostrar qué pasó en los Estados Unidos hasta el 1 de abril, y una vez más nosotros En el año 2021, el Ministerio de Agricultura no proporciona datos como en los Estados Unidos, que serían fundamentales para la economía de Brasil. Lastimosamente, el Ministerio de Agricultura publica, en los Estados Unidos, publica datos precisos de cada estado, y el equipo de Rural Business recuerda a nuestros suscriptores qué importante sería si tuviésemos información semejante, revelando cuánto se confina de ganado mensual y cuánto se comercializó de ganado de confinamiento, y también datos de sus características morfológicas. Según datos de los Estados Unidos, ellos comenzaron con 10.900 animales. Rural Business, que evalúa esos números desde hace décadas, ha investigado los más recientes y verificó que en abril fue el volumen más alto de la historia, estando detrás, más bajo de la historia, detrás solo de 2017. Y Texas sigue dominando la actividad en los Estados Unidos, y vean que el 1 de abril el estado concentraba 2.870.000 cabezas de ganado, y en segundo lugar está Nebraska, que regresa a la segunda posición. Colorado y Kansas y Iowa completan la lista de los 5 estados con más ganado confinado en los Estados Unidos. Además de esta información, también productores, inversores y agentes que necesitan ver ese mercado con información más precisa para la producción del ganado en los Estados Unidos. Esos números confirman que Texas, por ejemplo, aumentó el confinamiento aumentando 870.000 cabezas, considerando que 2008 fue el récord de 2.880.000 animales. Kansas, en 1 de abril, tuvo 2.480.000 animales confinados, un volumen de 8,3% superior a 2 años atrás, con 260.000 animales, que es el más gran volumen desde el 2006. Nebraska también registra un alza y 7,9% superior al año anterior. Y cuando el tema es confinamiento, está el inventario de USDA. Vean el número de ganado comercializado. Los Estados Unidos tuvieron 2.040.000 cabezas de ganados comercializados, y es el más gran volumen comparado con los 3 meses de este año. Los números confirman que durante el mes de marzo ingresaron al mes de marzo 2 millones de animales en los Estados Unidos, un volumen 28,3% sobre el año anterior. Cuando se analiza mes a mes, notamos que hubo un fuerte avance de 18,3% comparado al mes de febrero, cuando ingresó a confinamiento el más bajo número de 1
1.690.000. Se MAPA, Ministério da Agricultura, necessita reunir os agentes que operam, proporcionar a los agentes del mercado herramientas para reducir los riesgos del ganado de engorde, con información clara, sin informaciones dudosas o incompletas para el sector, que a lo largo de décadas eran directa o indirectamente proporcionadas por los frigoríficos brasileños o alguna compañía de insumos asociadas al sector, que, por cierto, tiene interés en proporcionar números que son lejos de la realidad. Y esa distorsión necesita ser corregida de manera urgente. Y entonces, vas a estar sin información diaria de animales, de proteína animal, y de información, con un paquete de información que va de $9,90 mensual, Rural Business. El mañana del agronegócio, hoy. Caso você tenha alguma dúvida ou queira em dado caso que tenha alguma dúvida ou sugerência, há que aclarar ou algo que aclarar, por favor, envie a nosso WhatsApp. 55 é o código de Brasil, 34 99 802 5610. Júlio, agora esperamos que tus comentários. Como a gente viu aí, bueno, como hemos visto, a parte da produção, é muito importante nesse novo mundo que vem aí, neste novo mundo da ganaderia de Brasil, a informação. Como les comenté a falar al comienzo, temos uma transformação enorme dentro de las plantas frigoríficas de Brasil, a tecnificação de las plantas cada vez mais semelhantes a montadoras, a ensambladoras de automóveis, dos trabalhadores será cada vez menor, donde los trabajadores, la mano de obra es cada vez más pequeña, el número de trabajadores, y habrá un número, cambios muy significativos. Yo creo que se requiere una evolución muy grande de parte del productor de Brasil. Como hemos visto, hemos pasado por una oscuridad de información básica. Você tem disponível já uma caixa preta de informações, há uma caixa negra de informação que está se abatendo, que no se sabe la cantidad de animales sacrificados, sus características, lo que hace que el productor y el inversor pueda ordenar estrategias más eficientes. Hemos tenido mucho éxito en nuestras estrategias. Quienes conocen el trabajo de Rural Business, que cada vez es más importante debido a un canal que tenemos en YouTube, Rural Business, que hoy llega a 450.000 suscritos. Es un número enorme y en lo posible hemos proporcionado por este canal un poco de las informaciones que nosotros recopilamos. Y el 99% del mercado es un número impresionante. Yo creo que hay mucha dupla de cantantes criollos que no tienen una cantidad tan expresiva de personas suscritas en su canal. Yo quiero que las personas envíen preguntas. Yo no quiero estar hablando solo de mercado, sino yo creo que debiéramos abrir para contestar las preguntas del público. Ok, Júlio. Entonces, abro a nuestro superintendente, señor Jairo.
Seu Júlio, muito boa noite. Senhor Júlio, buenas noches. Falar com o senhor, me siento honrado en escucharlo en persona, personalmente, aunque en forma virtual, pero yo quisiera hacerte una pregunta y quisiera escuchar tu opinión. Estoy pensando en términos de demanda de la carne. Tenemos una demanda interna. Yo me imagino que con falta de datos actualizados, como ustedes presentaron hace poco, yo me imagino que el 70% de la producción, y nosotros escuchamos que o mercado internacional continua comprador, a China está comprando, que el mercado, etc. que está comprando el mercado internacional, China, etc. Y hay algunos factores que me preocupan. El primer de ellos, si nosotros hablamos en perspectiva de mercado de carne post-pandemia, es un tanto complejo, pienso yo. Yo no puedo acceder a eso porque yo no sé qué esta pandemia va a producir de daño a la economía brasileña. El PIB del año pasado, el PIB, fue del 4%. Este año nosotros no sabemos, no tenemos una perspectiva precisa. Se supone que la capacidad de compra del brasileño haya bajado y Europa, con sus economías en contracción, lo que de cierta manera nos lleva a pensar que también habrá un descenso en el consumo y de manera milagrosa China viene creciendo, creo que dos numerales es en la casa de cientos. Entonces es importante entender esa situación que es complicada, que es la tasa de cambio en Brasil. Entonces quisiera escucharle a usted acerca de esto. ¿Qué podemos esperar en términos de demanda para los próximos tiempos? Jairo, es muy importante entender que tenemos un grave problema en Brasil, una verdadera industria ordenada construida sobre la exportación. El mercado es más que eso, el 70%. Hay un esfuerzo muy grande de exportadores de carne vacuna de Brasil, que el 35% de las exportaciones son enviadas al mercado externo de lo que se produce en Brasil. Entonces, más o menos el 70% del mercado de carne vacuna producido en Brasil, generando carne vacuna, se queda en este gigante mercado llamado Brasil. Y nosotros hablamos muy poco, prácticamente nada de eso. Y es el pequeño, el mediano productor, cuando habla en carne vacuna, inmediatamente se le lleva a hablar algo de exportación. Eso se refiere a un modelo de negocio que muestra cómo Brasil cree que la cosa más importante es la exportación de la carne de ganado. Para contestar essa pergunta, en pocas palabras, yo recién salí de mi oficina cuando estaba evaluando el primer cuadrimestre con respecto a la venta de carne vacuna de Brasil. Bueno, yo lastimosamente soy obligado a leer toda la información financiera asociada al sector. Hemos llegado al más alto récord de facturación
pelo cenário demográfico, mirando a um cenário demográfico, esse desequilíbrio tende a aumentar na medida em que as margens do lucro ainda não são interessantes. Então, eu acredito que, mesmo aí, a gente olhando a questão do dólar, mesmo a gente olhando o histórico gráfico da taxa de juros do Brasil, que não é essa que nós estamos vendo hoje, né? Se você olhar a atitude... miramos a atitude junto com o Brasil é completamente diferente. Temos uma atividade que necessita ser poner mais margem ao produtor e agarrar-se de las oportunidades que vemos de plantas fuertes, aún en un escenario donde podemos ter uma pérdida de capacidade produtiva. É muito importante entender, falando acerca de balanço financeiro, de estado financeiro. Falavam na teleconferência de ontem que houve uma diminuição. Houve uma pequena diminuição da carne vacuna exportada de Brasil em fevereiro e de março em adelante está melhor, mas necessitamos entender que há duas linhas do frigorífico. Ele pode dos registros. Ele pode mover no mercado interno ou no mercado externo. E há oportunidades enormes para esse frigorífico na medida que quando há respaldo do governo à la poblação de escassos ingressos no país. É mercado com muita inequidade, com desigualdade de oferta e demanda, pero necessitamos estar muito pendientes a la nueva ganadería, especialmente la que invierte en el futuras desclassificações del vacuno em Brasil entre lo ecologicamente correto e lo correcto. Ótimo, Incorrecto e correcto. Perfeito, Júlio. Só quisiera ampliar minha pergunta, Júlio, se me permite. No mercado apertado, no mercado de suministro tão justo, eu sou optimista, eu creio que as coisas vão melhorar internamente, o mundo necessita comer proteína roja e o negócio da sustentabilidade. A coisa da sustentabilidade, especialmente afuera, realmente pode ter um efeito amargo no Brasil a curto prazo? Agrio em Brasil no curto prazo? Olha, Jairo, antes de apresentar minha opinião, eu creio que qualquer entidade, antes de começar qualquer discurso para qualquer coisa, teria que apresentar números, cifras acerca da sustentabilidade em Brasil. Cada vez mais está havendo cambio nessa postura, nessa posição. Brasil é país com uma legislação ambiental extremamente rigorosa. Nós vivimos uma avalancha de notícias buscando ecologicamente correto e não ecologicamente correto. A ser sesgo em quanto a posição da ganaderia brasileira como algo incorreto. E ele, no seu mandato,
colocou do baixo para cima a rastreabilidade no Brasil e, numa canetada, ele classificou os bois clasificó los toros con trazabilidad en Brasil con un desfase y una pérdida financiera que hasta hoy en día se lleva la ganadería sola en los hombros, sobre los hombros. Entonces la avalancha de información, de cosas acerca de lo ecológicamente correcto y lo ecológicamente incorrecto. Entonces hay la producción de la ganadería de engorde del país es este es el país con la mejor entrega ecológica del mundo, pero a la vez que se hace el cambio, se penaliza al productor de parte de los grandes frigoríficos en Brasil, poniendo precios con desfase para proporcionar una idea, una falsa idea de daño ambiental. Entonces, es importante estar pendiente a esto. Vivimos en la era de la información. Todo el mundo quiere que cada cabeza de ganado en su propiedad esté preservado. Entonces hay que estar muy atento a esos movimientos porque esto puede hacer que el margen del productor sea mal interpretado en Brasil. Es solo un análisis. Nada como ficar atento a todos esses movimentos. De fábrica, o Brasil já é o país que mais sustenta e menos usa áreas para produzir e cabe agora a nós a fazer uma religião para não ser enganado novamente no futuro. Muito bom, muito bom. Ótimo, muito bom, Júlio. Nós agradecemos muito, mas espera aí, não terminou não. Nós temos ainda mais convidados para poder se juntar a nós. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu vou chamar um bloco com uma apresentaçãozinha rápida, que é o tempo da gente tomar uma aguinha, 2 minutos só, e aí nós já trazemos os nossos convidados aqui para a tela também, ok? Então vamos lá? Chamo então, nessa ocasião, o nosso bloco Zebu Inova. Olá, meu nome é Silvio, sou de AgroExport. Uma das coisas que hicimos de inovação neste ano, é muito complicado para todos, mas uma inovação muito grande que temos hoje é que 100% da produção nossa de caña-de-açúcar, de maíz, de soja, de silagem, hoje nós usamos biológico. Hecho em laboratório, todo certificado, e com isto pensamos que com a redução de produto químico e utilização de mais biológico, vamos assim ter produtos melhores e também planeta melhor. Os sistemas de produção da alva em todas as fazendas é através de confinamento. Essa concentração de animais gera produção de dejetos, de esterco. A gente inovou nos últimos 2 anos, e principalmente no ano passado, de 2020, com a produção de composto orgânico ou adubo organomineral, onde a gente coloca o esterco dos animais produzido no confinamento, agregando nele fontes de fósforo, potássio, nitrogênio e tudo mais que a gente consiga acrescentar nesse material, produzindo fertilizantes para a correção de nossos suelos, onde há
pastoreo especialmente en el área de agricultura, donde producimos la maíz, el sorgo y otros alimentos que son parte de la dieta de los animales. Regresamos otra vez a nuestra conversación, que realmente hay mucha cosa interesante para seguir discutiendo. Y ahora se suman a nosotros dos invitados especiales, señor Silvio Castro Jr., representante de AgroExport. Buenas noches, bienvenido. Es un gusto tenerles aquí en el programa Made in Brasil y especialmente de nuestro tema principal, que es el tema del mercado y la retomada del mercado de animales vivos. Silvio, por favor, usted podría, quisiéramos escucharle a usted. Gracias por la invitación. Es un tiempo muy complicado con la pandemia y decir que el mercado es un mercado que comienza a crecer. O mercado mundial de animal vivo são 5 a 6 milhões de cabeças por ano, liderado pelo México, que exporta pouco mais de 1.410 mil cabeças de gado, a União Europeia, que exporta 1 milhão, e depois a Austrália, com 900 mil cabeças, que tem passado por graves problemas climáticos e que tem reduzido isso muito. O Canadá vem em quarto lugar com 600 mil cabeças de gado, depois os Estados Unidos, que é exportador também, além de ser o maior importador do mundo, ele é o exportador de 360 mil cabeças, número mais ou menos parecido com o do Brasil, que é o 6º lugar no mundo. Mas é importante lembrar que o Brasil já teve, no ano de 2013, um recorde de quase de 700 mil cabeças exportadas. Depois, em 2014, tivemos um número de 600 mil, e o ano passado tivemos perto de 200 mil cabeças, e esse ano não vai ser muito diferente, não. Esse mercado caiu porque, apesar de nós termos aberto, o Ministério tem ajudado muito haber abierto a nuevos mercados, también hemos ganado nuevos competidores. Colombia es un gran competidor y Venezuela, a pesar de vivir una crisis de consumo de alimentos, Venezuela, que el consumo era de casi 35 kilos por habitante año, ahora no pasa de 5 y está exportando animal vivo con precio muy inferior al de mercado en el mercado internacional. Entonces vivimos ese tiempo difícil. Los países que podríamos llegar, China y Asia, no tenemos precios competitivos porque por la distancia sería un viaje muy largo. Australia está 5 o 6 días de ellos y para nosotros 28 días en buque. Entonces, nuestra expectativa, nuestra esperanza es el mercado americano, que aún está cerrado. Este sueño está un poco lejos. Yo creo que este no será un buen año. Los precios de los granos han aumentado mucho, gracias a Dios, pero una pregunta que yo había preparado a Julio es ¿cuál será el impacto de los nuevos números de granos, las sojas? Todo eso tendrá un impacto muy grande. ¿Cuál será el tamaño de ese impacto? ¿Va a disminuir? ¿Va a aumentar la cantidad de animales confinados? Y nosotros estamos aquí a disposición para lo que ustedes necesiten. Muy bueno, señor Silvio. Antes de que conteste Julio, quisiera escuchar a Marcel, porque Julio ya comienza contestando los dos, ¿ok?
Ok, buenas noches a todos. Muchas gracias por poder participar en una reunión de tan alto nivel con personas que cuentan con todas las informaciones que el productor sueña tener a su disposición. Y yo quisiera decir lo siguiente. El tema de nuestra reunión es el desempeño post-pandemia. Nosotros trabajamos con la exportación de animales vivos y realmente hubo países que antes compraban mucho de Brasil, como Venezuela y Colombia, Turquía, y Brasil se fue abriendo al Medio Oriente y lastimosamente la COVID viene llegando a todos los sectores y a pesar del Brasil producir antes de que llegue la COVID, con el problema de los porcinos, el mercado chino compraba mucha carne brasileña. Hubo un cambio. Lo que había en confinamiento para la es algo muy interesante, muy lastimosamente, debido a los insumos, ha habido un perjuicio de ese mercado. A veces yo soy muy optimista. Pienso que con lo que todo el mundo está un tanto perdido, los políticos, los médicos también están llenos de dudas y la cosa ha tomado otro rumbo. Yo creo que es muy positivo. Del momento que esa situación mejora, los mercados compradores de animal vivo tendrán una retomada, como el caso de Turquía y los países del Medio Oriente, donde Arabia Saudita, son países que realmente tienen un alto consumo de carne. Entonces, la exportación de ganado vivo de Brasil no era tan representativa cuando se compara con la carne. Y las regiones donde hay el embarque de animal vivo, como el caso de Rio Grande do Sul, San Sebastián menos y Pará, siempre que la exportación embarca en el buque, el precio sube. Y cuando los frigoríficos comprenden que las exportaciones están bajas, para hacer el precio bajar un poco. Entonces, soy muy optimista. Yo entiendo que el momento es de mucho cálculo, de ir con cautela, no pisar en el freno, pero tampoco en el acelerador. Y los mercados, el toro brasileño es un toro bueno. Nosotros no tenemos las cifras, como dijo el doctor Julio, pero nosotros vemos que hay mucha gente suplementando el animal. Hay mejoramiento genético, una mejora de la sanidad y es el mercado externo el que va a valorar esto. Entonces, una expectativa que tenemos es que los mercados compradores ya comiencen a aceptar el cebú
Iraque ha comprado mucho Nelore y Vietnam y otros países. Yo creo que es una gran oportunidad de presentar el ganado cebú brasileño, especialmente el Nelore, que todo el mundo sabe que es muy superior a las otras razas. Y con respecto a la... Para pasar por la turbulencia, luego que pasemos por essa turbulência, eu creio que todo se vai ajustar. Senhor Júlio, o senhor começasse respondendo às dúvidas do senhor Silvio, pode ser? Claro. Silvio, as mesas de estratégia dos grandes frigoríficos do Brasil, eu tenho uma certeza disso, estão muito preocupados com o segundo semestre desse ano. É claro que o volume de gado confinado no Brasil vai diminuir, né? Como você mesmo disse, aí os custos de produção diante dos preços do milho e, o mais importante dele, o boi magro, né? Por isso muita gente aí à procura do boi magro. Eu diria que o confinamento desse ano no Brasil apenas para quem sabe pode fazer o que eu chamo de barba, cabelo e bigode. Puede hacer serviço completo, que produz su propio maíz y el ganado y puede ingresar al mercado teniendo de la mano mucha información estratégica. Yo no tengo duda que todas las mesas estratégicas de mercado están muy preocupados y por eso están buscando hacer una campaña. Pero este es un tema que la ganadería de engorde de Brasil, yo no tengo nada contra que los grandes frigoríficos hagan su... Pero hay un desafío en la ganadería de engorde de Brasil, que es poder hacer que el profesional liberal, ya sea él de Brasil o de las grandes ciudades, que vean la actividad como algo rentable. Tenemos ese gran problema, diferentemente de los Estados Unidos, donde hay un volumen muy alto, ya sea en Texas o en Florida, hay un gran precio en todo el mercado, hay un problema grave que nosotros necesitamos solucionar, que es mostrar el margen de ganancia, de beneficios. Y en cuanto a la información sobre confinamiento, yo estoy seguro que los datos que tenemos son más bajos de los reales y los grandes estrategas de Brasil, estrategistas, despierta por la mañana, mira al espejo, se mira en el espejo, se cepilla los dientes y pregunta: ¿qué puedo hacer hoy para difundir el precio del toro gordo, del animal gordo en Brasil? Y nosotros tenemos que entender que si, como nosotros hemos dicho a nuestros suscriptores, que del primer semestre que llegaría la cosecha, la temporada del ganado, si pudiese contar con información estratégica, ¿cuál sería su miedo para buscar para el segundo semestre? Yo no tengo duda que hoy en día se hace un esfuerzo enorme para hacer que R$400 en el segundo semestre no se afecte. Entonces, eso depende de información de mercado para que las estrategias puedan proyectar escenarios y evitar que eso suceda. Y por medio de estados financieros del trimestre, de que
culpa de una posible margen de ganancia de beneficio del frigorífico tenga que ver con... Nosotros hemos mostrado que realmente pasó con los números el estado financiero de Minerva y las exportaciones y que nada hay de negativo. La prueba de eso es que estuvimos solos y que las acciones de la bolsa están en... Y entonces, con un mercado, un enorme mercado, creyendo que es sana, entonces mucho cuidado con la información porque esté seguro que entre 9 informaciones que llegan acerca del ganado en Brasil es una información tan muy inocente o información que fue financiada por los grandes frigoríficos de Brasil. Marcelo, ¿me escuchas? Sí. Vea, estamos en una situación que Silvio creo que esté de acuerdo conmigo. En ciertos momentos, el productor rural vende, en otros queremos comprar un toro más barato para exportar, pero queremos seguir el mercado y es una realidad. Nosotros en el año donde el precio de la carne en Brasil y con un dólar bajo, nosotros no logramos exportar por nuestra estructura. Y en el año donde los frigoríficos no logran bajar el precio al productor, nosotros aprovechamos esa onda y nosotros exportamos y hacemos el precio del toro subir del animal. Entonces quiero aprovechar toda la experiencia del doctor Júlio para hacer la pregunta. Quizás sea la pregunta del millón. Quiero saber si en toda su inteligencia de información usted invertiría una arroba de R$350 para que el productor tenga un poco de ganancia con el toro, el animal confinado. ¿Y qué le parece en términos de la proyección del dólar hasta fin del año? Porque el dólar tuvo otra baja ahora. Entonces, yo sé que la pregunta es un tanto difícil, pero estoy haciendo porque usted tiene más información para poder contestar eso al público. Eu achava que ia receber $20 pela resposta, mas estou vendo que vou ter que receber 3. Bueno, vamos por partes. Vamos por parte. Antes quisiera decir algo importante, Marcelo. El trabajo desarrollado por la exportación de Brasil es de hecho muy importante. Y el precio de la vaca gorda en Brasil, especialmente en situaciones de baja de demanda, como hemos visto que ha agravado cada vez más. Eso no es una religión, es una actividad que necesita pensar sobre cifras. El regreso de las exportaciones del ganado vivo de Brasil son muy importantes porque traen un margen de ganancia más alto. Pero el trabajo que se está desarrollando a partir del nuevo del trabajo de ABCZ necesita realmente ser alzado para que se aplauda. Yo tengo un amigo en los Estados Unidos que está haciendo operación de internacionalización de la raza manga larga, marchador en los Estados Unidos, y ellos abrieron allí una sede. Y antes de la pandemia nosotros ya estábamos muy adelantados para la apertura
del agrobusiness global para generar nuestras informaciones que nosotros ya tenemos en Brasil y vino la pandemia. Lastimosamente tuvimos que suspender ese proceso. Nosotros tenemos mucha presencia local y tenemos que tomar pie de lo que sucede en el mercado. Yo tomé un poco de tiempo de la respuesta a tu pregunta. Mi apuesta sincera frente a lo que yo ya dije acerca del confinamiento, que tendremos una segunda cosecha y una temporada radical, y esos R$350 puede ser mucho más optimista porque no hay escenario para mejora, una proyección de mejora. Si nosotros, gracias a Dios, eso no pasará este año porque los costos de producción van a reducir mucho la ventana de competidores que podrían ingresar al mercado. Pero el productor no puede ser uno que diga, solo yo veo eso. Por supuesto, nosotros tendremos un segundo semestre. Pero vamos a tener el ganado com preço muito alto em Brasil, pero aún assim é necessário muito cuidado, porque Brasil, onde existe esse apagão de informações, é necessário produzir por debaixo das necessidades e demanda. Esse é o mercado de oferta e demanda. Lastimablemente, delante de lo que temos hoje como legislação, se uno produz um pouquinho mais de ganado, cerca da capacidade de demanda, os preços caem muito. Creio que todo produtor necessita cada vez mais estar pendiente em la formação, em la produção e em informação, lejos de los periódicos, para que pueda entender realmente lo que pasa en la misma producción de Brasil y fuera de Brasil. Ya hemos pasado por unas cuantas situaciones como esta desde el último caso de aftosa, donde Rural Business en su trabajo mostró lo que pocos pecuaristas de Brasil aún saben. En aquella época, en el último caso de aftosa en Brasil, donde desde el noticiero nacional hasta la hoja local decía que 60, 70 países habían hecho un bloqueo de importaciones de carne de pollo en Brasil, no solo en aquel año, pero en los años siguientes. Ellos, los productores brasileños, tuvieron récords de exportación. Si esa carne no fue a Marte, fue consumida por el mundo. Y el mercado de Brasil como que iludido. Silvio, ¿tiene alguna otra pregunta? La pregunta tenemos para conversar incluso toda la noche, se nos deja. Se siguen esse tema de pecuária, sim. Pero uma coisa que Brasil está fazendo de maneira equivocada, que hacemos equivocado, lo que divulgamos de notícias malas, se há bode aí aí com a fitosa, já vira, se hace notícia nacional e chega ao sul. Se há incêndio, como passou em Portugal e Espanha com o fogo, se envia um bombeiro e lo apaga. Pero aqui dizem que estamos destruindo a Amazônia. Não temos que fazer campanha não apenas para nós mesmos, porque para nós nos falamos muito entre nós. Somos os que mais nos falamos. Temos que levar isso ao mundo e não gastar nossas energias entre nós, para dizer de nossas vitórias para todo o mundo. Nadie quer uma posição mais negativa.
não estar falando apenas entre nós, temos que falar entre todos, afuera. Nadie conhecia antes o ganado do Brasil. Nadie sabia o que era. Hoje, a pecuária brasileira é conhecida e temos que quitar o sombrero, reverenciar a Brasil em mundo. Nós estamos por várias feiras de Ásia, de África, de Sudamérica, falando do ganado brasileiro, é querido e somos, para a China, um dos maiores produtores do mundo. Nós somos como que a China da pecuária e agricultura. Temos que ser competidores e divulgar nossas forças e diminuir, deixar de falar de nossas debilidades e falar de nosso negócio. Essa é a minha posição. E pudiéramos conversar aqui 5 dias e não vamos resolver todos os nossos problemas. Quero deixar-lhes aqui algo importante, que hablemos de coisas positivas. Oye, sua consideração é muito importante. Vamos dizer ao mundo como produzimos, como nós realmente trabalhamos com capacidade. Isso sim é muito importante. Marcelo, tem alguma consideração mais? Algum tema mais? Mira, em verdade, eu creio que o trabalho já está sendo feito. Realmente, as coisas tomam tempo. Se temos perseverança e hacemos um trabalho bem feito, com o tempo vamos mostrar a qualidade do Brasil, a qualidade da produção brasileira, a qualidade do produtor brasileiro, como ha sido mostrado. Isso que has dito, devemos também de buscar novos mercados, pois é importante a diversificação de mercado, é muito interessante ter na China comprando todo o que produzimos, mas não creio que devemos estar apenas em isso. Devemos sim preocupar-nos em abrir novos negócios e ter a mesa com as 4 pernas, e não apenas uma. O tema da pecuária em Brasil, se comparamos desde onde saímos e onde estamos hoje, é impressionante a melhora que hemos tenido. Nós somos um país continental. Os câmbios sucedem como que muito despacio. Somos um país onde a política tem dificuldade de imponer-se de maneira séria, de maneira onde pueda responder a lo que necessita o produtor rural. Pero o mais importante, o brasileiro agricultor, pecuarista, primeiro hace por amor e segundo por ganância. Por supuesto, nadie vive apenas de amor. Se não há ganância, ele deixa de amar. Pero sempre que lo hacemos com amor e logramos viabilizar, creio que a ganância chega como consequência. De forma muito particular. Ótimo, Marcelo. Que Deus Ótimo, Marcelo. Que Deus te escute. Sim? Que bem. Julio, temos aqui 2 perguntas. Podemos fazer essas perguntas? Claro. Temos uma pergunta que foi recebida por Laura Fraga, como também do senhor Nelson Camargo de Paraná. Qual seria o número real do rebanho bovino brasileiro? Quantos animais são sacrificados anualmente? E se o Brasil ha melhorado sua taxa de desfrute anual? Quem essa pergunta está de acordo com nossa conversa. Se há um esforço muito grande para que nós outros tenhamos números oficiais mais eficientes. Venimos por décadas de um modelo governamental onde o enfoque principal é fazer de qualquer cidadão brasileiro o mais desinformado do planeta. Esse tema de números oficiais de rebanho
como se hacen as matanças em cada uma das unidades frigoríficas de Brasil, o que temos de carcaça. Esses são dados fundamentais para a nova pecuária de matança em Brasil. Eu posso falar dos números que estão no mercado, e eu com minha equipe hemos divulgado uma economia, fundamos uma economia que tem como regra que os números vêm do governo, tudo. Como temos um governo socialista, onde as mentiras numéricas são absurdas, eu prefiro pedir outra vez novo governo do Brasil que ponga em pauta e execução dados diários, semanais, mensuais, anuais, trimestrais de lo que sucede na pecuária de corte em Brasil, de matança. Isto ha começado a ser feito, pero como todo governo socialista, como hemos passado, há uma grande quantidade de empregados, é muito grande a quantidade de pessoas que querem interromper, molestar, são muito grandes, pero na escola vi dois tipos de pessoas, as que choram e esperamos ter cada vez mais na pecuária pessoas que sepam vender. Ok, vamos lá. A outra pergunta foi feita por Karina, do interior de São Paulo. E, Julio, creio que pecuaristas não são muito unidos. Você crê que a formação de mais associações poderia beneficiar o calor? Acho que não. Acho que a única coisa que faz... Essa coisa que a gente de comunidade... Esse tema de comunidades... se isso funcionara, seríamos hippie desde a década de 60. Pero lo que une as pessoas, lo que hace as pessoas prosperarem é a informação profissional. E isso é o verdadeiro exercício que temos e nós outros aqui em Rural Business hemos feito quando ponemos uma aplicação de apenas R$10, informações de alto nível. Lastimavelmente, se for depender da pecuária de matança em Brasil, por supuesto, estaria com a agência de informações Rural Business cerrada, porque mi equipo de apaixonados por el mercado de pecuária e de proteína animal tem muito menos signatários cadastrados desde que vieram esses que estão em Rural Business são os grandes que estão inscritos aí graças ao nosso canal Mundo Rural Business. Nós outros não vivimos independentes. Nós somos independentes, não temos aliança com patrocinadores, não temos relações com bancos ou com qualquer comércio que seja. Vivimos de nossos assinantes e somos independentes em nossas informações. Sim, me gostaria luego agradecer muito a participação de vocês. Quisiera agradecer ao senhor Silvio, Marcelo, nossos aliados aqui em Brasília. Quero e agradeço bastante sobre a participação e a confiança em nosso projeto internacional. Senhor Julio, agradecer por sua participação, por as informações aqui compartidas. Muitas graças por estar conosco aqui e também a nosso superintendente general de BCZ, que coordena essa parte com maestria. Senhor Jairo, muitas graças por sua participação. Sabemos que sempre está conosco e isso nos deixa muito, pero que muito feliz. Muitas graças a vocês, êxito e muitas saúdes. Hasta pronto. Tchau. Continuando as atividades
Y siguiendo las actividades de nuestro programa, ahora vamos a tener una participación muy especial en el bloque Giro en el Mundo. Tenemos la participación de la periodista Karina Vázquez, directora general de la Publiap Bolivia, que nos encaminó un video hablando un poco de la pecuaria de ese país vecino, de ese país hermano, que tanto también utiliza de las razas cebuinas para producir. La genética cebuina en Bolivia representa el 80%. A genética zebuína em Bolívia representa 80% do gado. Por isso, é importante manter el mejoramiento genético cebuino en Bolivia es fundamental para tener productividad cárnica y lechera. Todos sabemos que el cebú aquí en Bolivia es la raza madre. Las razas que forman el cebú son las que más, por sus características, se consolidan tanto en las llanuras como en los valles de nuestro país. Y bueno, sobre todo el Nelor, que es el que más se ha trabajado a profundidad aquí, tiene un comportamiento, abarca más o menos el 95% de la ganadería boliviana. Entonces siempre estamos trabajando en una vacada y en una base del Nelor. Asocebú ha hecho un trabajo técnico bastante grande en el manejo de la genética. Son 46 años que Asocebú viene trabajando de la mano de los grandes productores de genética, inversiones bastante fuertes en las que hemos logrado obtener bastantes satisfacciones porque tenemos animales ya participando a nivel internacional. Ya exportamos genética también para el mundo y bueno, trabajando siempre de la mano de un progreso. Nosotros siempre tenemos la intención de trabajar en una genética productiva, no dar más. Necesitamos siempre consolidar toros para toda la gente que nos compra y ese es el fin de Asocebú, poder tener toros a disponibilidad de la ganadería boliviana que tengan la mayor carga genética en precocidad y productividad. Y eso es lo que nos está ayudando a poner y a obtener objetivos más precoces en nuestras utilidades. La herramienta más útil que tenemos son los programas de mejoramiento genético, donde se está haciendo evaluación completa a los hatos y nos están pudiendo dar de la mano de los DEPs conseguir objetivos mucho mejores y con anterioridad a una ganadería normal a la cual no se está trabajando con genética. El trabajo que ha venido haciendo todos nuestros socios de Asocebú, sobre todo en el área Nelor y hoy por hoy destapando muchas áreas porque el Brahman que hoy tenemos aquí está también competitivo a nivel nacional, el Gir está obteniendo logros inmensos y el Girolando ni se diga, está en una repuntada interesante, comiéndose el mercado lechero que teníamos aquí en Bolivia como la alternativa y solución para el manejo y la rusticidad que necesitan nuestras lecherías. La carne y la leche en Bolivia tienen el sello del ganado cebú. Olha, Karina, você sempre nos Oye, Karina, usted siempre nos trae informaciones preciosas. Agradecemos con mucho cariño siempre que recibimos su participación aquí en nuestros programas, en nuestras actividades. Y también el presidente de Asocebú Bolivia, muchas gracias por compartir con nosotros todas esas informaciones tan importantes del rebaño cebuino del país. Un grande abrazo a ustedes, nuestros amigos. Y luego seguimos con nuestras actividades, nuestra programación de la noche de hoy, invitando para seguir participando del bloque. De nuevo, unas personas muy importantes, pero antes tenemos una propaganda.
Com muita satisfação, les invito para agrupar-se nosotros, Gustavo Bracali, Adido de Indonésia e César Simatelas, Adido de Egipto. Aqui já temos a César, que é Adido de Egipto. Tudo bem, César? Buenas noches. Está nos escutando, César? Nos escuta, César? Por favor, abra seu microfone. Por favor, abra seu microfone, César. Desculpa, é um prazer revê-la e esse Perdão. Buenas noches, qué placer. Muy bienvenido a la casa de Cebu. Qué satisfação tenerte aqui, porque estamos muito curiosos para saber, entender e conhecer um pouquinho mais de como anda a pecuária de Egipto, onde tive a oportunidade de estar e conhecer. É muito distinta, pero com grandes oportunidades comerciais. Muitas graças, não por estar conosco apenas, pero também por nos ajudar em esse processo de abertura de mercado para Brasil, a pecuária brasileira. Que bem. Hoje vou dar-lhes boas notícias para o Brasil. Vamos lá. Vámonos. Já posso fazer minha apresentação? Por favor, a palavra está contigo. Primeiro, quero agradecer a invitação, a oportunidade de falar sobre a pecuária egípcia. É um prazer e quisiera felicitar por você por esse trabalho de divulgação da raça cebuína e por organizar esse evento tão primoroso. Um painel mostra a qualidade dos invitados e a qualidade do evento. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e iniciei meu trabalho aqui em Cairo no início de 2019. E, desde logo, o Ministério da Agricultura ha feito um esforço muito grande de abrir mercado para novos produtos do Brasil e também de facilitar o comércio entre Brasil e Egipto. Dentro desse esforço que o Ministério da Agricultura ha realizado, logramos atualizar o certificado de semibovino e logramos também, desde o zero, negociar o certificado para fêmeas do produto bovino. E esperamos que pronto podemos exportar genética bovinas de Brasil a Egipto. Me gostaria de pedir que pudessem passar minha apresentação. Tenho que fazer um breve panorama da produção pecuária do Brasil e mostrar as oportunidades que temos aqui, tanto de genética como também oportunidades para tecnologias. Na semana passada, recebi uma empresa brasileira aqui que quer vender medicinas veterinárias aqui e quero buscar despertar a curiosidade dos empresários brasileiros e dos produtores para esse mercado potencial. Luego, as pessoas conhecem Egipto principalmente por sua importância histórica, por sua civilização, por la grandiosidade das pirâmides, mas não existe muita informação sobre o país em si em los dias de hoje. O país é uma economia vibrante, mais de 101 milhões de pessoas, uma área como principal cidade o Cairo, equivalente ao Mato Grosso, que tem de habitantes. Na sequência, a gente teria em Cairo 9 milhões de habitantes, temos Alexandria e depois logo temos Giza e Shubra. Se agrupamos essas cidades em torno de Cairo, na grande região metropolitana, vamos ter uma grande metrópole de mais de 20 milhões de pessoas. E isso traz a Cairo uma grande importância econômica, uma grande importância política, com influência nos países árabes, como também em todo o continente africano. O Egipto tem um PIB de 360 mil milhões de dólares, e vem de um crescimento econômico muito acelerado. Em 2018 e 2019, tivemos um crescimento cerca de 5,5% ao ano. O ano passado, aún com a consequência da Covid, Egipto teve um crescimento positivo de 3,6%, é considerável.
El siguiente, por favor. E em la próxima lâmina quero mostrar a importância tanto econômica quanto social. O PIB de Egipto, alrededor de 40 mil milhões de dólares, 11% do PIB. Egipto logra produzir muitas frutas, granos, e parte de sua produção animal em uma área muito pequena, cerca de 4% da área do país é de agricultura. Pero temos uma grande importância social da atividade rural. Mais de metade da população egípcia vive em áreas rurais e cerca de 25 milhões de pessoas se dedicam a atividades rurais do campo. Isso demonstra a importância da atividade agrícola e o cenário egípcio. Outro hecho que me gostaria de fazer hincapié é a importância da aliança econômica entre Brasil e Egipto, onde o Brasil exporta cerca de 2 mil milhões de dólares a Egipto. O ano passado foi um pouco menos, pero assim um volume de produtos muito importantes. Exportamos no ano passado 1,76 mil milhões e compramos cerca de 83 milhões de dólares de Egipto. Isso foi uma caída considerável com respeito ao interior. Havia um movimento que estava crescendo de exportações egípcias a Brasil. Em 2019, o Egipto exportou mais de 300 milhões de dólares, e dos 300 milhões de dólares, 250 milhões de dólares apenas de fertilizantes. Luego, a pandemia trajo muito dano à economia entre Brasil e Egipto. O que o Brasil exporta? A principal porta de exportação brasileira está concentrada nos produtos agrícolas, principalmente maíz, carne, açúcar. Aqui temos o minério de hierro, que o Brasil ha exportado muito, e há outros produtos como pollo, pimenta, uma importância na pauta agrícola para nossas exportações. E que o Brasil exportou para nós em Brasil? Hierro, acero, fertilizantes, tomando em conta que foi um ano atípico. Em um ano normal, o carro-chefe seria fertilizante. E um dado interessante aqui seria o ajo, que é um produto que ha crescido em volume. Hemos aberto o mercado para o ajo egípcio em 2019 e logo as exportações han sido crescentes e cremos que pronto, em um intervalo de tempo, o Brasil será o segundo ou terceiro exportador de ajo ao Brasil. Em esta tabla me gostaria de subrayar dois produtos que são muito importantes para o tema de nossa apresentação hoje: ganado vivo e carne de boi. O Brasil exporta 100 mil animais ano. O ano passado tivemos uma caída em esse número de animais por a redução de consumo de carne. O painel anterior mostrou a importância da exportação de ganado vivo para regular o preço e ter uma condição melhor, favorável para o criador em Brasil. E a pandemia também trajo problemas à carne bovina congelada. Brasil, historicamente, exporta mais de 160 mil toneladas de carne ao ano, e no ano passado exportamos menos de 130 mil toneladas. Ou seja, que foi uma redução muito significativa, pero creemos que, volviendo à normalidade, podemos volver ao patamar inicial, a los niveles iniciais. Para não deixar 2020 com notícias malas apenas, tivemos boas notícias também, como adelantamos, atualizamos o certificado de sêmen bovino e também cerramos a abertura para hembras reprodutoras e, semelhante a isso, começamos um processo de divulgação das raças cebuínas de Brasil aqui em Egipto, onde nesse processo tivemos a importante participação de BCE, juntamente com Brapa, e recentemente se uniu à produção das raças brasileiras e um produto curto, rápido. Vamos exportar tanto sêmen como hembras para Egipto. O seguinte. Seguindo, me gostaria de fazer um pequeno panorama da pecuária
de Egipto. El Egipto no tiene grande disponibilidad de pastos naturales por la falta de agua, y así es que parte de la creación es en confinamiento. Tenemos tanto el ganado bovino como también valino para doble propósito, tanto para carne como leche, y esa producción es responsable por 10.000 millones de dólares, una tercera parte del PIB agrícola, y de ese monto, una tercera parte viene de la producción de leche y 2/3 partes vienen de la producción de carne. El siguiente. En ese mapa muestra la distribución de dónde están concentrados las criaciones tanto de bovinos. Podemos acompañar el mapa y vemos ahí la producción pecuaria que está ubicada a lo largo del Nilo. En esa parte triangular ahí arriba sería el delta del Nilo, y ahí vemos la concentración de animales de la producción egipcia. Eso muestra la dependencia del país del agua del río Nilo. Me gustaría hacer hincapié de la diversidad. Hay extremos con la producción de subsistencia, de baja tecnificación y bajo índices de insumos, y en el extremo opuesto hay alta productividad de la leche con 3.000, 3.300 animales dedicados a la producción de la leche asociada a grandes laticínios, pero la producción de subsistencia representa el principal conjunto del hato egipcio y es responsable del 69% de la producción nacional de la leche, que también de lo que se produce, y también no solo para el país, sino para su alrededor. El consumo de carne y la leche en Egipto es bajo si comparamos, por ejemplo, con Brasil, que es superior a los 50 kilos de carne per cápita año. En Egipto es de 11 kilos, pero yo veo una brecha enorme de crecimiento que vendrá asociado a la mejora. Próximo, por favor. Siguiente. Aquí mostrando la distribución del hato egipcio. Está en el sistema extensivo, semi-intensivo, el 60% que está dedicado a la producción de la leche, a la alta tecnología. Hay la mayor parte del rebaño concentrada en un sistema semi-intensivo, y en ese sistema la mayor parte de la producción de la carne está, y está en el sistema extensivo el 33%, es una tercera parte del hato concentrado en la subsistencia del criador. Siguiente. Como yo les había dicho, tenemos en Egipto un porcentaje significativo de producción de búfalo, una tercera parte del hato egipcio es de búfalo, y bovino están 2.800.000 cabezas. Eso muestra una población de compradores de búfalo para bovino. Otro dato importante es la producción de la leche del país, alrededor de 5 millones de toneladas. Aquí una fotografía que muestra el confinamiento egipcio, y en el detalle se puede ver la forma de mejorar la condición técnica
de estos centros de cría. El semi-intensivo sería el término medio entre la supervivencia. Hay entre 10 y 50 animales de estos sistemas. Es un sistema aún desorganizado, con la mayor parte de la producción entregada a terceros, a intermediarios. Con respecto a la carne, hay la entrega directa al frigorífico local y aún hay esa cultura, esa importancia de la carnicería. Aquí el sistema extensivo, como yo les dije, hay un número muy pequeño de animales, inferior a 10. La genética es una genética, la raza Baladí, y en esa clase de cría la asistencia técnica es baja, sin embargo, concentra el 33% de todo el hato egipcio. Y aquí vuelvo a decir que es muy importante para la cuestión social. Por lo general, esa producción extensiva es complementaria a una producción agrícola de tamales, frutas, que complementa la alimentación y los ingresos. Siguiente. Aquí para traer un número acerca de la inseminación en Egipto. En la primera columna tenemos las vacas. En el 2019 tuvimos 351.000 animales inseminados, con un índice de fecundación positiva de 140.500 animales. Y cuando vamos a las búfalas, los animales inseminados fue más bajo que de ganado. Y aquí ya terminando con una buena perspectiva futura. Como les dije antes, Egipto tiene un fuerte crecimiento económico, también una gran tasa de natalidad. FAO estima que hasta el 2050 la población egipcia llegará a 150 millones de personas. Até 2050 a gente vai ter mais 51 millones de egipcios. Tendremos más 50 millones de egipcios en el país los próximos años. Y hay un crecimiento impresionante de mercado de $4.000 para más de $20.000. Entonces, FAO, la estimación de FAO, la proyección de que asociado al crecimiento económico habrá una mejora del consumo de alimentos, y con la mejora económica, Egipto va a consumir 4 veces más carne, y es un número impresionante, con un horizonte muy próspero, y yo estoy seguro que Brasil va a participar en ese proceso, ya sea con nuestra genética, para que pueda proporcionar animales de calidad, o también participando en las exportaciones. Y estoy seguro que Brasil será un socio muy importante en este desafío egipcio de alimentar a su población. Entonces, tenemos un camino abierto, y este año comenzaremos a exportar nuestra genética a Egipto. Estoy a su disposición. Ya ustedes tienen mi correo electrónico. Los que necesiten información o quieran hacer una visita, la embajada está de puertas abiertas para proporcionar un soporte al productor. Nosotros te agradecemos, César, porque has traído información
informações muito úteis e que nos deixam muito felizes. Essa informação de FAO, com esse crescimento, especialmente da renda per capita, realmente nós não poderíamos ver desde acá algum outro país com uma demanda tão crescente como nos has apresentado. Então, por certo, esse mercado já está aberto, Egipto já desde há muito é importador importante, especialmente de animais vivos em Brasil, pero que bueno receber essas informações e poder começar a pensar estratégias de crescimento desse mercado, em especial para o uso da genética de cebu brasileira em suelo egípcio. Me deixou muito contenta estas informações e estou muito agradecida por tu participação. Eu sei que a diferença de horário é muito grande entre nós, assim como o Gustavo que vem chegando. Vocês estão fazendo esforço enorme para estar conosco. Já era hora de estar descansando, então quero agradecer-te, César, por tu participação, por a qualidade das informações brindadas e te vamos deixar que descanse porque se merece. Éxito, gracias. E bem-vindo, Gustavo Bracale, nosso agregado em Indonésia. Olá, Gustavo. Olá, muito boa noite. Olá, buenas noches. Isi, é gusto reencontrarla e me sinto muito honrado em participar em evento tão importante como o Expo Cebu. Gustavo, conta-me, a que horas são? Nós estamos já na sexta-feira, são 5h40 da manhã. São as 5h40 da manhã do viernes. Mas como diz o ditado, Deus ajuda quem se como disse o cuento, que Deus ajuda al que se despierta temprano. Entonces, bueno, sí, aquí en el campo, que el trabajador del campo ya está en el corral a esa hora. Y en Indonesia, nosotros estamos muy interesados en que Indonesia venga a ser un gran aliado comercial de Brasil. Entonces, por favor, si pueden comenzar la presentación. Bom, eu trouxe aqui alguns dados para tentar demonstrar que o potencial da Indonésia, presentar o potencial da Indonésia. Creio que é grande desconhecido da maioria dos brasileiros. Eu estou aqui desde 2019 na embajada, ao serviço do Ministério de Agricultura. Eu traje algumas informações que acerca da ganaderia e as negociações que estão em curso e que têm que ver com esse setor. Bom, são dados mais gerais, para a gente entender o contexto da Indonésia, né? Na verdade, é um arquipélago. O contexto da Indonésia é um arquipélago ubicado no sudeste asiático com 34 províncias, 34 quase províncias, 270 milhões de habitantes, 16 mil islas, 300 grupos étnicos, é um pequeno continente, por assim dizer, grande parte da população está entre 20 e 65 anos, é decir, é um país jovem. Metade da população é urbana. Dentro do contexto daquele grupo da ASEAN, que são os países do Sudeste Asiático, que são os países do Sudeste da Ásia, desse grupo de países, ela hoje tem uma participação importante, considerada a maior população muçulmana ainda no país, a mais grande população muçulmana. São 225 milhões de habitantes que têm como religião o milhões de pessoas muçulmanas. O mercado de carne halal é muito importante, com 173 mil milhões de dólares em alimentos e bebidas, superior a $1 bilhão de dólares é o PIB, com o 16%. Por conta da pandemia, que teve um pequeno por
por la pandemia tuvimos un gran retroceso de la economía, pero para 2021 hay una expectativa de crecimiento de 4,3%. Es una economía muy dinámica, con tendencia a un crecimiento muy acelerado para los próximos años. Pasemos al siguiente. Para mostrar a relação bilateral Brasil-Indonésia, com destaque aí, se nós temos em conta os destinos das importações agrícolas, Indonésia está como o noveno destino de mais importância. Nós chegamos a exportar 1,7 mil milhões de dólares, com destaque a harina de la soja, tabaco e alguns outros produtos. Próximo slide, por favor. Siguiente, por favor. Então, eu trouxe aqui algumas informações mais básicas, básicas em quanto a la ganaderia. Então, a importação de gado pela Indonésia, ela já vem desde o tempo colonial com a ocupação viene desde el período colonial, cuando los holandeses trajeron desde India el ganado y ellos hicieron cruces con las razas locales, pero luego de los años 90 el crecimiento del consumo de proteína animal en el país, las importaciones de ganado vinieron a ser muy necesarias, lo que hace que Indonesia sea tan dependiente de la importación, sea de la carne. Só fazendo parênteses aqui, existe uma preferência pelo consumo hay una preferencia por el consumo de la carne fresca, por eso la demanda por importación de animal vivo, porque mayormente ellos importan desde Australia. Las importaciones de la década de los 90 saltaron de 8.000 para 600.000 cabezas anuales, y hay una tendencia de incremento en esta cifra de importación. Australia, como les dije, es el exportador exclusivo, ya sea por la cercanía, ya sea por acuerdos preferenciales, lo que genera un volumen muy relevante que representa el comercio de ganado vivo, de animal vivo, y se firmó un acuerdo de alianza estratégica reciente que prevé un incremento de las importaciones desde Australia para 700.000 cabezas año hasta el año 2026. Então, aqui mostrando pouco apresentando pouco o tema del lato ele não de é um Indonésia, que muito relevante, por isso a necessidade de importação. Hoje eles têm relevante, por isso a necessidade de importação. Eles têm hoje 17.000 cabeças esparcidas por las islas, especialmente a isla de Java, que está mais ao sul, onde está a capital Jakarta. O rebanho não tem crescido muito por diversos motivos. Não ha crescido muito por diferentes razões. Não há muita área disponível, há muitos cultivos agrícolas que disputam o espaço, as condições não são adequadas e a tecnologia utilizada hoje em dia também não é das melhores, a escala de produções pequenas, são pequenos produtores em sua maioria. Enfim, todo esse contexto gera essa estabilidade. Marco genera inestabilidad en el rebaño. Todo el ganado lechero es poco expresivo. Son 570.000 cabezas también concentradas en la isla de Java. Una información que faltó. Hoy en día el consumo
carne em Indonésia é de 2,5 quilos por habitante al año. É consumo muito inferior ao brasileiro, pero viene em crescimento. Há uma expectativa de crescimento que genere oportunidade a los países exportadores como Brasil. En la siguiente diapositiva, eu só traje para com efeito visual algumas das raças que se criam em Indonésia e estão raças de cebu. Eu he visitado algumas regiões de confinamento. Dos animais é bastante inferior à estatura média do gado brasileiro. A estatura do animal é muito mais baixa do que o animal brasileiro. Relevante ainda. Gap grande há uma diferença enorme aí por completar, também generando oportunidades para provedores de serviços para a Indonésia. Próximo, mais outros serviços também para a Indonésia. São raças mais aqui locais, também outras raças, pero mais regionais, com porte muito pequeno. E no próximo slide eu trouxe só comparativo. E no seguinte eu só traje uma comparação em fotografia do Nelore, que à esquerda está o Nelore indiano, à direita o brasileiro e ao centro Nelore criado em uma das islas de Indonésia, para que vejam que o porte físico é diferenciado devido a todas as restrições tecnológicas e de alimentação e de manejo, da forma como é conduzida, com a maneira como se conduz a ganaderia. A Indonésia genera e trago também aqui a título de curiosidade déficit de proteína animal e uma inversão brasileira que já se dá desde o ano 2010 de um empresário brasileiro que tinha propriedades em Mato Grosso do Sul, se vino à Ásia e ha hecho uma inversão numa fazenda de gado, propriedade de ganado em la isla de Sumba, que está señalada en el mapa. Hoy ellos tienen pouco mais de 2.000 cabeças, pero el plantel já está crescendo devido à expressiva demanda. No mercado local. Del mercado então, eu trago local. mais a título de curiosidade para demonstrar que existe para mostrar que há potencial de inversão nessa área neste sector no país. Então, em relação com respeito às negociações em curso, negociações sanitárias, a gente já tem mercado de carne bovina temos o mercado de carne bovina. Nós estamos brigando para que haja uma ampliação no número de unidades habilitadas a exportar à Indonésia. Está sendo explorado, existe uma necessidade de se fazer uma ação de promoção comercial. Além disso, nós temos ainda na área pecuária discussões em andamento para material genético bovino e animais vivos. Aqui existe uma dificuldade por parte do governo em aceitar para melhoramento, sacrifício e engorde. Também produto brasileiro em função da questão da febre aftosa, mas isso já está sendo discutido em função da própria conjuntura atual a mesma conjuntura atual está haciendo que se revise essa situação por parte da Austrália. De parte da Austrália, há uma oportunidade interessante para avançar essa discussão e com uma expectativa positiva de abertura no futuro próximo para esses produtos, gerando oportunidades para os empresários brasileiros que tiverem interesse em exportar à Indonésia. Além disso, eu chamo a atenção para a princípio chamou a atenção a oportunidades de consultoria técnica e produtos veterinários. São mercados relevantes. E o produtor brasileiro poderia beneficiar. Então, são essas informações de forma bastante resumida que eu trouxe. Espero ter ajudado. Haver-lhes ajudado e estou à sua disposição para contestar qualquer
pregunta Gustavo, ou dúvida que não tenha. só ajudou, Gustavo, mas não como só você nos fez ajuda, muito sino feliz. também Olha, hoje eu nos tô deixa super muy satisfeita, felices. Hoy porque, estoy na verdade, não muy só feliz, hoje, no acho solo que ao longo hoy. da Yo semana, creo que a lo porque largo de vocês la adidos semana, só nos trouxeram ustedes notícias boas agregados até solo agora. nos han traído Então, assim, buenas noticias realmente, hasta nós este podemos momento. Entonces, visualizar realmente o podemos tamanho da visualizar oportunidade que nós el temos. tamaño Só de o la seu slide oportunidad ali que das tenemos. raças Solo la do diapositiva Nelore nos três países del Nelore já en me los tres deixou assim, vou te países falar ya uma me coisa, meu coração dejó até con disparou un de alegria de sentimiento, pensar o quanto nós el podemos, com a corazón nossa explotando genética de aqui, emoción, contribuir de pensar que para a tanto melhoria, nuestra não só do genética Nelore, mas de puede todas as ayudar a outras mejorar raças las otras aí na razas, no Indonésia. solo E Nelore, pensar sino que las otras en essa Indonesia. Y pensar que oportunidade esa não só, é oportunidad só para es material genético, né? no ou es tan mesmo solo animais para vivos, material né? Mas essa genético oportunidade y é também animales para vivos, insumos, sino también para né? insumos Que podem ser muito bem que también pueden utilizados ser e muy que bien farão uma diferença muito utilizados y van grande a e hacer la auxiliarão diferencia y muito van a na ayudar mucho produtividade en la do país. productividad del Nossa, país. vou te falar de verdade, Te fiquei voy mais a feliz decir, ainda. de verdad, por cierto, Obrigado. que A realmente gente eso fica estoy aqui muy feliz. na expectativa Bueno, que nosotros o Brasil estamos en realmente acorde para expectativa as de que oportunidades Brasil que giram despierte pouco ao a redor da las China, né? Porque hoje a gente fica oportunidades, muito concentrado porque na China, hoy mas todo o estamos muy Sudeste Asiático concentrados en apresenta boas China, oportunidades pero para o todo el Brasil. sureste Nós asiático sabemos presenta disso, buenas estamos de olho aí em oportunidades y vocês, nosotros podem ter sabemos eso certeza y disso, estamos con los e ojos muito puestos empenhados en para ustedes colaborar y muy para essas centrados articulações, para en que nós colaborar possamos para las efetivamente articulaciones abrir de esse tal manera mercado que aí para a podamos pecuária abrir ese brasileira o mercado de quanto manera antes. efectiva E eu sei para da la sua ganadería dedicação, do seu brasileña y yo sé compromisso la em nos dedicación ajudar nesse suya processo, e por y isso el agradecemos esfuerzo en muito. ayudarnos en ese proceso y por ello te agradezco mucho. Muito obrigado. Gracias. Eu que agradeço, muito obrigado por Muchas ter gracias madrugado, por literalmente. haber despertado então, desejo en la dia para madrugada. você, Le uma deseo boa un buen sexta-feira. día, un buen Aproveite viernes. bastante aí o seu Aproveche dia. E nós mucho vamos ficar por y aqui estaremos com por todas essas aquí con informações todas tão esas importantes informaciones que recebemos. tan É muito para poder importantes que pensar nosotros e para poder hemos planejar recibido. no que Hay temos mucho para que poder fazer pensar y e muito planificar trabalho y para ser mucho feito. trabajo Muito por obrigada, hacer. Gustavo. Muchísimas Agradeço gracias, muito, Gustavo. muita Te saúde agradezco para você. mucho, mucha Abraço. salud y un Até abrazo. mais. Hasta pronto. Obrigado. Gente, bom é isso. É a Lo gente bueno es descobrir descubrir já fizemos que muito, mas ya o melhor de hemos tudo é que hecho nós temos mucho, ainda pero muito lo mais para mejor ser feito. es que Porque mucho as más que oportunidades, hay por como nós hacer, estamos vendo porque las aqui ao longo da oportunidades, semana, como hemos não visto a lo largo de la terminam, semana, não no acabam. terminan. Então, é Entonces, isso que nos faz esto feliz. É es isso, lo na que verdade, nos que nos llena move. de felicidad Essa y es lo que nos possibilidade de mueve, enxergar la que a posibilidad pecuária de brasileira, ver nosso que la Cebu, ganadería pode estar no brasileña, mundo nuestro todo, Cebu, e pode puede auxiliar estar o en el mundo todo mundo a produzir y ayudar com a todo el qualidade. mundo E é a por isso que producir nós con estamos aqui. calidad. É por isso da Por ello nossa estamos dedicação. aquí, por E ello por isso nuestra que estaremos aqui dedicación amanhã, y por ello 1 también hora da estaremos tarde, mañana com a la o 1 de la nossa tarde edição con nuestra edición Farm Made in Tour Brasil. de E Made in também, Brasil y novamente, otra vez amanhã mañana será la última edición de nuestro Made in Brasil Talk Show a las 6 de la tarde y el tema de mañana es la sostenibilidad. En realidad, ¿cómo está la sostenibilidad de Brasil y del mundo? Mañana hay investigadores de Embrapas que van a discutir este tema. Tendremos también muchos criadores quienes les contarán a ustedes cómo trabajan ellos. Y você não vai faltar, né? Tenho certeza que você vai estar aí conosco. Vas a estar con nosotros, ¿verdad? Te estaremos esperando. Y antes de enviar nuestro abrazo y nuestro adiós, quisiera decirte de nuestra alegría en compartir una información muy interesante. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de colaborar para que nuestro video, el que hice con mi equipo, y me recuerdo que nuestro equipo es un equipo de mujeres para difundir a Expo Cebu. El fin de semana que publicamos el video hasta el día de hoy, hemos logrado más de medio millón de visualizaciones en nuestro video de Expo Cebu. Para ellos, quiero invitar a mi equipo, a mis chicas, para agradecer junto conmigo el honor de tenerles a ustedes colaborando con la visualización de nuestro video.
Entonces, por nuestra seguridad, yo pongo mi tapabocas e invito mi equipo. Por favor, chicas, el equipo que lleva la ganadería brasileña y el cebú brasileño al mundo es un equipo de mujeres, lo que me llena de orgullo. Aquí están nuestras chicas de Brazilian Cattle y que agradecemos inmensamente su colaboración, su participación para lograr más de 500 millones de visualizaciones. Me están contando que me assustou. Eu comecei e deram um número de meio milhão. Me habían dado un número de medio millón. Me están diciendo que estoy aún más sorprendida. Ya estamos con 2 millones de visualizaciones. Muito obrigada. Muchas gracias. Eres parte de esta alegría nuestra. Vean nuestro video. Hasta pronto, hasta mañana. Tu sei nostro invitato speciale per la Expo Cebu. Arriveremo fino a te, ovunque tu sia. Tu eres nuestro invitado especial de Expo Cebu 2021. Llegaremos donde estés, en cualquier parte del mundo. You are our special guest to Expo Cebu 2021. From here, we can reach you anywhere in the world. Vous êtes notre invité d'honneur à l'Expo Cebu 2021. Nous vous trouverons n'importe où. Você é nosso convidado para a Expo Cebu 2021. Daqui, chegaremos até você em qualquer lugar do mundo.